registro, né? Além de não entrar com qualquer, e como deveria ser e como deve ser, né? Então, a responsabilidade civil subjetiva trazida pela alteração do artigo 22 da Lei 8935 é salutar, mas ela não afastou a responsabilidade direta. Então, ficou uma responsabilidade civil subjetiva e direta. É preciso provar a culpa, tá? Para desconstituir a fé pública notarial, né? Provar ali o ato ilícito, né? O nexo de causalidade, né? Tendo em conta que notário não é perito, nós vivemos num país em que a falsificação de documentos ela é corriqueira e ela é perfeita, muitas vezes realizada em papéis de segurança dos próprios órgãos. Então, muitas vezes o notário também é vítima de uma parte que se identifica, né, com um documento falso. Então, por quê? O notário não é perito. Claro que o erro grosseiro jamais pode ser admitido. Mas considerem também que o notário pode ser uma vítima do falsário. Por isso que os notários, né, eles se resguardam ao máximo, né, sempre estão fazendo treinamento de seus funcionários em cursos de documentoscopia, né, para que possam acompanhar, né, esse desenvolvimento da falsidade documental e ideológica, principalmente documental, no caso, não ideológica, mas enfim. Então, assim, é o que mais costuma acontecer em termos de responsabilidade civil, né? Então, hoje ela é subjetiva e direta. E já trazida, só faço um último retoque aqui. A Lei 9492 de 97, que é a lei dos tabelionatos de protesto, ela já trazia no seu artigo 28, já traz também a responsabilidade subjetiva do tabelião de protesto. Tá bom? Sendo que o artigo, também o artigo, se eu não me engano, 28 da Lei 6.015, assim também o diz. Tá? Isso mesmo. Isso mesmo. Perfeito, eu achei ótimo a sua colocação. Eu vejo sempre os alunos questionando essa questão, o alcance, discutindo exatamente a questão de ser a responsabilidade objetiva ou não, se é subjetiva, né, se independentemente de comprovar a culpa, mas o senhor realmente pontuou, inclusive, o meu pensamento e a forma até como eu coloco os meus alunos. Eu queria aproveitar, doutor Zé Renato, e fazer uma colocação, não é uma colocação, até abrindo para debate, né? Nós estamos falando, o senhor falou muito bem do provimento número 100, e se a gente for pensar, né, no primeiro momento de falar assim, agora como é virtualizado, como é que fica a questão dos atos praticados, a jurisdição, a competência do notário, partindo do artigos 8º e 9º da 8.985, né, em que fala, né, da competência do notário na escrituração. Aí eu falei assim, não, isso está muito claro, acho que o senhor vai concordar comigo, com o artigo 6º do provimento 100, quando o artigo 6º ele pontuou, né, a questão da competência aí do ato notarial. Se o senhor achar oportuno fazer alguma observação a respeito disso, né, o que temos desde 94, o artigo 8º e 9º, né, a questão de onde se lavrar o ato e a competência do notário, e agora com essa virtualização, vamos dizer assim, com os instrumentos podendo ser feitos de forma digitais, o artigo 6º do provimento número 100. Sim, o provimento 100 ele teve uma preocupação, né, com a chamada competência exclusiva estabelecida pela territorialidade, né? Ele trouxe critérios de territorialidade, né, específicos que alguns podem achar que vão de encontro ao artigo 8º da Lei 8935. Por isso que eu coloquei essa discussão, porque eu já vi discussões nesse sentido, entendeu, doutor Zé Renato? Sim.
Nós temos que entender o provimento 100 como algo inovador e, dentro da realidade brasileira, né, como algo que precisa ter uma normatividade própria. Tá? Os atos notariais à distância, volto a dizer, né, nós não estamos falando aqui de atos notariais praticados na presença, digitais praticados na presença do notário. Né? Como, por exemplo, eu chego num cartório de notas e, em vez de assinar uma folha de livro a caneta, eu vou assinar digitalmente. Ora, é ato digital, mas presencial. O que nós estamos falando aqui é de atos à distância, atos remotos. Isso mesmo. Isso. Essa é o grande foco que tem que se dar ao provimento 100. Vejam que não é a parte que ela continua sendo livre a escolha do notário. Continua sendo. Mas vamos entender que, no caso do ato notarial à distância, não é a parte que vai até o notário, mas sim o notário que vai até a pessoa. Pois é. E daí, para isso, tem que ser observado o artigo 9º da Lei 8935, que é o princípio da territorialidade ampla municipal, que é o princípio pelo qual o notário, dentro da sua circunscrição, é que ele pode realizar atos. Exatamente. Tá? Na visão física, né, da tradicional que nós temos, né, eu posso escolher um notário de Manaus para fazer a escritura de compra e venda. Eu sou adquirente do meu imóvel, do imóvel que eu estou comprando? Posso, pelo artigo 8º da Lei 8.000. Vou aplicar o artigo 8º, que é diferente do 9º, a situação é outra. Eu posso escolher? É o artigo 8º, né? A livre escolha do tabelião. Não é isso? No caso, eu comprei um imóvel em Copacabana, em Petrópolis. Eu posso escriturar no 35º? Posso, sem problema nenhum. Olhando o artigo, a Lei 8.935. O artigo 8º da Lei 8.935. Posso escriturar pelo artigo 8º e pelo artigo 9º, né? Comprei um imóvel em Petrópolis, vou lá escriturar com você. Lá no 30º. Eu vou ler o artigo 8º, para aqueles que não estão familiarizados. Artigo 8º da Lei 8.935 de 94. É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens, objeto do ato ou negócio. É clara a lei. É claro. Só que, na visão que nós temos antes do provimento 100, para os atos presenciais, né, os atos físicos, para ela, você deu o seu exemplo, você está comprando um imóvel em Petrópolis. É isso, né? Isso, vou ter um exemplo dele. Você resida em Petrópolis e está comprando um imóvel em Petrópolis. Na visão dos atos físicos, né? Não estamos aqui entrando Não, estou falando só dos atos físicos. Ela pode escolher a mim como tabelião para lavrar a escritura de compra e venda? Tabelião que tem a atribuição territorial, né, estabelecida pelo artigo 9º da Lei 8.935. Eu recebi a delegação para praticar atos na cidade do Rio de Janeiro. Ela pode escolher. Eu posso ir no Rio de Janeiro escriturar no seu cartório. Eu não posso ir até você em Petrópolis, mas eu posso ir no seu cartório. Então, se eu for a Petrópolis, eu estou cometendo um ilícito. Eu não posso ir a Petrópolis. Mas ela pode vir, a doutora Fátima pode vir até mim, ou a gente pode ela pode ter, eu tenho um escritório no centro da cidade, do Rio de Janeiro, vamos fazer o ato no centro da cidade?
Eu sou tabelião da cidade do Rio de Janeiro, estou situado, minha sede está na Ilha do Governador, mas eu posso ir até o centro, fazer a leitura do ato, colher as assinaturas sem problema. O que eu não posso é ir até Petrópolis. Isso aí. Que aí você cai no artigo 9º. Eu caio no artigo 9º, que diz lá: o tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do município para o qual recebeu delegação. Eu não posso sair do meu município, mas o interessado pode vir até mim, né? Então, vamos lá. Então, esse é um princípio, o da liberdade de escolha do notário, é um princípio do notariado do tipo latino. É o que existe, né, em todos os países que seguem esse tipo de notariado. Justamente porque ele é baseado no quê? Naquilo, por isso que eu não à toa eu coloquei no título da minha exposição, baseado na confiança. A doutora Fátima confia em mim. Então, ela quer fazer o ato comigo, né? Ela entende que eu possa prestar um assessoramento, um aconselhamento jurídico adequado a ela e dando segurança a ela na compra desse imóvel. Então, essa seria a ratio legis. O que acontece no ato notarial remoto? No ato notarial remoto, né, é muito fácil, não há mais fronteiras. É isso, por isso que eu coloquei. A discussão que já começou esse debate olhando o artigo 6 do provimento 100. Sim, não há mais fronteiras. A doutora Fátima está lá em Petrópolis, ela não vai sair de Petrópolis e quer fazer o ato comigo. Remotamente. Ora, é ela que está vindo até mim ou eu que estou indo até ela? A visão nossa, para que nós pudéssemos ter uma perfeita harmonia no ordenamento jurídico notarial e aliado aos princípios do notariado latino, é o notário que se direciona à parte interessada no caso do ato notarial eletrônico. Por isso é que a competência territorial ela é restrita no caso do ato notarial à distância. Nesse caso, se a doutora Fátima resolver fazer remotamente essa escritura, assinar com seu certificado digital, né, padrão ICP, através de videoconferência, né, ela vai ter que escolher um notário, tá? Aí é que vem o ponto, doutora Fátima, aí que vem o ponto que é crucial, né? A senhora foi realmente no âmago. Vamos lá, para que todos assim possam compreender, que pode parecer meio confuso. No caso, tá? Tanto o imóvel quanto o domicílio do adquirente, a doutora Fátima, por hipótese, reside em Petrópolis. E o imóvel que ela está comprando é em Petrópolis. O artigo 19, parágrafo 2º do provimento 100 permite que a doutora Fátima escolha qualquer tabelião de notas ou notário do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Isso tem gerado muita discussão. É verdade. Tem gerado. Mas a gente, na primeira live que tivemos com a participação dos juízes auxiliares do CNJ, né, essa dúvida foi completamente afastada para dizer que sim, né, que pode qualquer tabelião do Estado praticar o ato. Diferentemente, tá, se, por exemplo, a doutora Fátima reside na cidade de São Paulo, mas está comprando um imóvel de Petrópolis. Qual tabelião de notas ela poderá escolher? Aí o artigo 19 ele vai dizer o seguinte:
a doutora Fátima só poderá escolher qualquer tabelião de notas, ou notário, são palavras sinônimas, né? Notário ou tabelião de notas, da cidade de São Paulo, porque ela reside em São Paulo, ela tem domicílio em São Paulo, ou da cidade de Petrópolis, porque o imóvel que ela está adquirindo é situado na cidade de Petrópolis. Aí ela não tem uma liberdade total de escolha, né? Aí vai ficar restrito a esses 2 municípios. Compreendem? Isso teve uma justificativa, né? Tem uma justificativa, que é evitar uma concorrência desenfreada, né? Que os atos notariais digitais podem proporcionar, né? No Brasil. Por conta, não à toa eu falei lá no início da minha exposição, que nós temos diferentes tabelas de emolumentos no Brasil. Então, assim, porque cada estado tem sua lei emolumentar. Então, assim, porque uma procuração no estado X é mais cara que no estado Y? Porque a Assembleia Legislativa do estado X entendeu que a sociedade daquele estado poderia pagar mais por aquele ato e que o custo de manutenção e de operação da atividade notarial é mais caro ali. Nós não podemos comparar, por exemplo, o custo de se manter uma estrutura, né, de um serviço notarial, de um cartório de notas na cidade de São Paulo, né, comparado a uma outra cidade do interior, de um outro estado, por exemplo, ou até da capital de outro estado. Então, assim, é atinente a essas 2 realidades, né? Das 2 possibilidades, tanto do usuário quanto daquele que está prestando o serviço, que é o notário. Então, assim, mas isso poderia ocasionar, né, o quê? Uma verdadeira guerra, imagina. Né? Uma verdadeira guerra, principalmente com grandes empreendimentos e tal. Olha, já que eu posso fazer com qualquer notário do país, então eu vou escolher aquele estado que é mais. E aí não é o notário não é a parte que está indo, mas o notário que está indo até a parte. Ele está, na verdade, violando o artigo 9º da Lei 8.985. Tá? Então, assim, essa regra de competência exclusiva, ela é uma regra muito peculiar, né? Assim, pode ser que ela seja alterada futuramente, tá? O Colégio Notarial vem estudando essa alteração, né, junto ao CNJ, mas, por enquanto, ainda está muito cedo para a gente poder avançar e abrir, né, totalmente, né, porque a pandemia ainda continua, né? Então, a gente tem a ideia é que essa norma ela permaneça, inclusive, depois da pandemia. É lógico que ela vai permanecer. Espero ter respondido a sua pergunta, doutora Fátima. Não, sim, eu quis provocar porque eu sei que já está tendo muitos questionamentos a respeito do tema. Então, eu achei interessante a gente trazer aqui para o nosso debate essa questão. Concordo e foi ótimo, a sua colocação foi perfeita. Eu tenho a agradecer. Devolvo agora aí para o doutor Sidney. Não estou olhando aqui o chat, perguntas, doutor Sidney. Enfim, a doutora... O senhor está com o chat aberto? Deixa eu ver. Não, mas eu não estou vendo, não. Se quer formular, pode seguir, Fábio. Só queria fazer um comentário, doutor. Não, eu fiz a pergunta se tinha alguma pergunta no chat. Sim. Eu ia fazer um comentário para o doutor José Renato, que a doutora Fátima, como boa professora que é, já fez uma questão de prova para o senhor, viu? Formulou uma questão. Eu vou abrir aqui para os colegas. Olha que a gente não combinou, né, doutora Fátima? Eu disse, olha, pode fazer a pergunta que quiser. E olha que a gente não combinou, né? Deixamos isso bem claro aqui, né? É verdade, é verdade. Uma loucura que foi meu dia.
Nada como um bom improviso, né? Ok. Doutor Pedroso. Ele está com o microfone fechado, Cisne. Mas ele... Boa noite. Excelente palestra. Estava formulando uma questão aqui no chat. Então, eu abro mão de fazer a pergunta para poder concluir a minha logo em seguida. Ok? Eu vou passar para o doutor Emílio, aniversariante do mês. Doutor Emílio. Bom, eu acho foi bem esclarecedora a exposição feita pelo doutor José Renato Villanova, inclusive sobre os certificados, né? Que a gente tinha alguma dúvida. Foi até a pergunta do doutor Sidney. E os questionamentos também da doutora Fátima. Ela foi em cima da ferida, que é realmente um assunto que já está sendo debatido e discutido. E, quanto mais, não temos nada mais a acrescentar, a não ser parabenizar o doutor Zé Renato Villanova. Obrigado. Doutor Francisco Souto. Doutor Francisco Souto. Ele não está vindo. Acho que está fechado, né? Algum outro colega quer formular alguma pergunta para o doutor José Renato? Sua exposição... Boa noite, que bom vê-la senhora aqui conosco. Como vai? Quer fazer alguma colocação, doutora Réia? Fechado também o microfone. Ela acho que ela está tentando abrir o microfone, eu acho. Não sei ela se... está falando, mas ela não está lembrando que está com o microfone fechado. Ela está falando. Estou conseguindo. Agora estou conseguindo. Agora Vocês está. estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Agradeço, doutora Fátima. Quero parabenizar o palestrante, realmente trouxe para nós noções pertinentes em relação ao assunto, e, ao mesmo tempo, quero também abraçar a todos os colegas que há bastante tempo eu não vejo. No momento, eu não tenho nenhuma pergunta, até mesmo porque o palestrante foi muito claro e didático. Muito obrigada, um abraço a vocês. Obrigada, doutora. Doutor Francisco Souto. Apenas registrar a exposição pela sua clareza, objetividade e concisão. Registro meus parabéns ao expositor e deixo de formular uma pergunta, porque ele foi muito feliz na exposição e me esvaziou de me dar uma oportunidade de indagação. Muito obrigado. Ok. Doutor Ronaldo Alvarenga. Doutor Sidney, depois do doutor Ronaldo, eu gostaria de formular uma pequena questãozinha. Então, a palavra é sua. Doutor José Renato, a fé pública está inserida na lógica dos serviços delegados, conforme o doutor afirmou e é de conhecimento. Por que algumas vezes ou muitas vezes os advogados enfrentam certas dificuldades, principalmente nos cartórios de registro de imóveis,
após fazerem atos extrajudiciais, por exemplo, de uma escritura de inventário e partilha, e ao levar esse título a registro, normalmente são colocadas exigências de averba isso, averba aquilo outro, tudo com custo muito elevado. Será que isso não é um abuso? Se a fé pública é detida pelo notário que fez a escritura de inventário e partilha, ela não deveria ser também observada pelo registrador daquele título, que tem o privilégio da exclusividade na região onde atua? Muito boa pergunta a do senhor. Agradeço a formulação. Esse é um tema bastante espinhoso, tá? Porque é de índole eminentemente prática. Tá? De fato, em alguns casos, né, ocorrem abusos. Não são a maioria, tá? Mas, de fato, ocorrem. Eu quero aqui, por isso que, novamente, né, digo, eu procurei expor, né, em primeiro lugar, a diferenciação entre a fé pública notarial e a fé pública registral. Então, basicamente, para ser bem sintético, a fé pública notarial ela trabalha com a manifestação de vontade. Tá? O notário, lá no artigo 6º da Lei 8.935, isso é muito claro, ele vai formalizar a manifestação de vontade daquele que ele dirige ao notário. Então, o notário vai ser, vamos dizer assim, um intérprete jurídico daquela parte. Muitas vezes a parte chega no cartório, né, falando algo que não tem muita... Por ela ser leiga, natural. Né? O notário tem essa função. Novamente eu digo, ir aconselhando e assessorando imparcialmente para que o ato seja formalizado. Até então, nós temos o notário jurista. Tá? No ato da escrituração, nós já temos o exercício do serviço público, né, regido por procedimentos estabelecidos nas normas técnicas, e no nosso caso brasileiro, de cada corregedoria estadual. Então, o notário, ao formalizar, ao escriturar, né, com a sua fé pública, ele vai transpor para o suporte físico, papel ou digital, de forma jurídica, aquilo que é da vontade das partes. Esse é o raciocínio, né, vamos dizer assim, que se deve ter sobre um ato notarial. Feito isso, obedecidas todas as formalidades, ou seja, nesse exercício do serviço público, já é o notário que exerce o serviço público, já é o notário gestor do serviço notarial, é preciso realizar uma série de incursões. Tá? Como, por exemplo, eu preciso fazer consulta ao banco de indisponibilidade de bens para os atos, para os negócios jurídicos onerosos, tá? Ou não onerosos também, mas que importem a transmissão de patrimônio. Eu necessito exigir algumas certidões que são ainda tidas como obrigatórias pela legislação estadual e pela consolidação normativa extrajudicial. Muito bem, são só 2 exemplos. Se o notário fizer tudo adequadamente nessa formalização, vamos dizer assim, a fé pública ela está na captação da manifestação de vontade. Tá? Tudo correto. São os aspectos intrínsecos que o notário
procura, né, passar para o papel, né? É claro que o notário não vai entrar na reserva mental da pessoa, obviamente, mas aquilo ele vai passar. Então, a formalização é o trabalho do notário, né, nessa fase final. Se o notário tiver observado todos os requisitos formais estabelecidos nas normas técnicas, né, da consolidação normativa, né, nos pareceres que são muitas vezes publicados, não há por que o registrador estabelecer exigências. Então, há casos que realmente o registrador tem razão, porque o registrador ele não trabalha com o quê? Com manifestação de vontade. Ele trabalha com o título. Então, o título chegou lá, ele vai olhar para os requisitos formais, né? Até mesmo se o notário observou. Por exemplo, qual o requisito formal que deve ser observado na lavratura de uma escritura de compra e venda? O recolhimento do imposto de transmissão, inter vivos. Então, o registrador ele vai ver, recolheu o imposto de transmissão? Por quê? Por causa da responsabilidade civil. Ou melhor, da responsabilidade tributária, tanto do notário quanto do registrador. E por quê? Por força da norma técnica e por força da legislação tributária estadual, tem que recolher o imposto de transmissão na lavratura da escritura. Ah, a certidão de interdições e tutelas foi apresentada? Ah, foi. Agora, há exigências que são exageradas, e eu acho que é delas que o senhor está falando, né? Exigências que adentram no munus do notário, sabe? Como, por exemplo, às vezes até uma redação do ato notarial que cai em exigência. Ou até mesmo uma avaliação do notário que está dentro da sua discricionariedade regrada, que o notário tem uma certa liberdade muito maior do que a do registrador. O registrador atua de forma totalmente vinculada. O notário ele tem uma certa discricionariedade regrada na lavratura do ato notarial, tá? Porque muitas são as possibilidades, né, no ordenamento jurídico nacional. Volto a dizer, o notário não está adstrito aos contratos típicos, mas o registrador está adstrito àquele rol estabelecido no artigo 167 da Lei 6.015. Nós sabemos que ali é um rol taxativo, números clausos. Então, o que há na prática, sim, há abusos por parte de alguns registros de imóveis que, volto a dizer, né, que não deveriam ocorrer, e para isso existe um remédio próprio, né, existe a chamada suscitação de dúvida, ou quando o abuso é totalmente fora de contexto, né, ultrapassa todos os limites, tem a atuação correicional, e há também casos em que o notário possa ter cometido algum lapso, né, de ter feito constar na escritura a apresentação de uma certidão, por exemplo, quando na verdade apresentou, né, ter errado no número da guia do ITBI, alguns erros materiais que podem sugerir uma exigência, tá? Por isso que no estado do Rio de Janeiro, com muita felicidade, a Lei de Organização Judiciária, né, permitiu, e a consolidação normativa permitiu ao notário ingressar como assistente simples nas suscitações de dúvidas provocadas no registro de imóveis, para justamente defender a escritura. Olha, essa escritura está perfeita. Não deveria ter sido feita essa exigência. Essa exigência, ela ultrapassa os limites, né, da atuação do registrador. Então, assim, agora, o senhor citou aí averbações, né? Às vezes o registrador também lida com uma situação que a ele passa a ser injusta, porque ele está adstrito a um princípio chamado princípio da continuidade registral. Muitas vezes, para estabelecer aquela cadeia registral, né, lógica e jurídica,
ele precisa fazer uma exigência de uma averbação anterior, né, de um registro anterior, como, por exemplo, faltou registrar a escritura anterior, né, de compra e venda. Né? Faltou registrar o inventário. Né? Olha, na verdade, pelo princípio da especialidade subjetiva, tem que averbar a correta qualificação aqui, corrigir a identidade aqui da parte vendedora, porque não está perfeitamente qualificada. O registrador ele também está adstrito a esses princípios e tem esse dever funcional. Né? O que acontece, a meu ver, é que falta, tanto por parte de alguns notários como por parte de alguns registradores, uma comunicação melhor com a sociedade. Né? Então, assim, essa comunicação, ao estabelecer, por exemplo, o registrador exigências na nota de devolução, ora, ele muitas vezes não está falando com um profissional do direito, ele está falando com alguém que é leigo. Aí colocar todas as exigências lá de uma forma, né, na linguagem juridiquês, né, às vezes é uma coisa tão simples, mas dita de uma forma tão rebuscada que, obviamente, a parte interessada fica desesperada, achando que o caso dela é perdido. Então, assim, deve haver uma comunicação melhor, porque, volto a dizer, né, também o registrador, apesar de não ter essa função mais próxima com a pessoa que tem o notário, o registrador tem o dever também de fazer exigências claras, né, inteligíveis e corretas. Tá? Então, quando isso acontecer, a melhor coisa a fazer, tanto no serviço notarial quanto no serviço registral, é se dirigir ao titular do serviço ou ao seu substituto legal. Nesses casos. Por quê? Muitas vezes há uma atuação até mesmo inadequada de algum preposto, né, que acaba, muitas vezes, pela quantidade de serviços, o titular ou o substituto não tomaram conhecimento. Né? Às vezes acontece, né, como acontece na esfera judicial. Né? Às vezes os senhores têm que, as senhoras têm que se dirigir até o juiz, né, ou ao secretário do juiz. Então, assim, eu espero ter respondido a sua pergunta. Ok. Satisfeito, doutor Pedroso? Satisfeito, mas a gente, na realidade, o que costuma pontuar são realmente alguns abusos. Um exemplo clássico aconteceu conosco no escritório, foi ao registrar uma escritura de inventário e partilha, houve a exigência para averbar o óbito do autor da herança. Não tem cabimento. Suscitei dúvida, procurei o titular e aquilo foi relevado. Me pareceu, nesse caso, que o registrador, o funcionário do registro, ele estava trabalhando por meta, que tinha que atingir um certo faturamento. Portanto, lançava o que bem entendia. E as reclamações nesse registro eram muito frequentes. A gente vê que há uma... Essa exigência era totalmente descabida. Mas satisfeito com a explicação. Muito obrigado, sua palestra. Aí eu vou fazer um adendo. Para essas exigências totalmente descabidas, há a atuação do órgão correicional. Porque, se isso ficar evidenciado, nós já vimos aí na mídia ocorrer, né, casos de perda de delegação, né, de titulares que realmente atuaram de forma totalmente inadequada, ou até mesmo de punições administrativas. Então, ninguém está livre de uma fiscalização, né, de uma auditoria. Então, assim, é preciso observar o que é uma exigência, né,
né, descabida e o que é uma exigência adequada. Nesse caso, não existe a previsibilidade normativa de averbação do óbito para se registrar um inventário. Só existe a previsão normativa no caso de um usufruto vitalício que precisa averbar o óbito para que o usufruto seja cancelado. Só o único caso. Não sei se era. Não acredito que fosse esse o caso. Né? Ok, obrigado. Perfeito. Eu agradeço. Estamos chegando ao final, mas eu indagaria se há algum outro colega que queira fazer algum questionamento para o doutor José Renato. Eu gostaria. Pois não. Doutora? Vera. Por favor, doutora. Boa noite a todos, nossos colegas abamianos e doutor José Renato. Eu gostaria só, primeiro, de pedir um pouco de desculpa, porque eu tive que me ausentar um pouco e não consegui ouvir toda a palestra. Mas eu tenho uma dúvida que eu gostaria que, de repente, o senhor poderia me esclarecer. Existe algum impedimento de se fazer uma escritura de reconhecimento de união estável e inventário simultaneamente, quando não há herdeiros nem nada, no estado do Rio de Janeiro, quando o falecido e o inventário, os bens estão vinculados a outra cidade, a outro estado? Deixa eu ver se eu entendi bem. São duas perguntas, né? Se não me... separando as duas. A possibilidade de se fazer um reconhecimento de união estável. Né? Dentro de um inventário. No próprio inventário, vamos dizer assim, no próprio inventário? É essa a pergunta? Ora, judicial, com certeza. Essa primeira pergunta ela é respondida com a premissa estabelecida por lei e pela essência da atividade notarial, da atuação do notário. Lembrem daquilo que eu falei, né? O notário ele atua nas coisas comuns da vida, no consenso, evitando litígio, evitando perigos, evitando danos. E o juiz atua na exceção, quando há litígio. Então, o inventário extrajudicial pressupõe o quê? Consenso. Se os herdeiros estiverem concordes de que o de cujos vivia em união estável, não há problema algum. E isso pode ser feito, vamos dizer, aqui no Rio de Janeiro, quando o falecido e o bem é de outro estado, tem algum impedimento de fazer no cartório daqui? Essa é a segunda pergunta. A resolução 35 do CNJ deixou bem claro que o inventário extrajudicial pode ser feito em qualquer cartório de notas do país, independentemente do local de situação dos bens. Então prevalece o artigo 8º da Lei 8935. Livre escolha do tabelião de notas. Agora, se o ato for remoto, se o ato for digital, se uma das partes estiver assinando remotamente, participando do ato remotamente, aí nós já caímos na regra da competência exclusiva estabelecida no artigo 19 do provimento 100 do CNJ. Aí nós temos que verificar o local de situação dos bens e o domicílio do adquirente. Aquilo que eu tinha explicado. Então, a sua dúvida, ela comporta 3 respostas, né? Primeiro, é possível fazer o reconhecimento da união estável em sede de inventário extrajudicial? Sim. Pelo ato físico, é livre a escolha de qualquer tabelião de notas, independentemente da situação do bem, artigo 8º da Lei 8935. E, se uma das partes assinar ou se todas assinarem remotamente, aí nós já caímos na regra da competência exclusiva do artigo 19 do provimento 100 de 2020 do CNJ. Aí não poderia ser feito, então, em outro estado? Se, por exemplo, vamos lá, inventário feito em Goiânia,
né? Está num tabelião de Goiânia, num cartório de Goiânia. Um dos herdeiros reside no Rio de Janeiro. Pode ser feito o ato notarial à distância? Pode. Por quê? Esse herdeiro que está fazendo o ato reside em outro município, mas o cartório é o da situação dos bens do inventário, ou seja, os bens estão na cidade de Goiânia. Tá? Aí pode ser realizado o ato notarial à distância. Compreendeu? Então, sim, entendi. Eu estou buscando a exceção. Então, no caso dos bens e o falecimento do inventariado é numa mesma cidade, todos na mesma cidade, e se quer fazer um inventário em outra cidade, vou ser mais específica para o senhor. Eu fui procurada para fazer um inventário extrajudicial e reconhecimento de união estável. É de uma família que eu conheço muito, eles são do Rio Grande do Norte. Então, eles me pediram que fizesse. Eu tentei ver aqui em cartório, eu não vi óbice nenhum, mas eu fiquei preocupada justamente com essa questão. Eu faço aqui, por um cartório aqui, e levo o registro lá, pago o imposto lá e não tem problema nenhum. Era essa a minha dúvida maior, era essa. A pergunta primeira é: a assinatura vai ser remota ou vai ser presencial? Tem que ser remota. Remota? Então, se os bens estão situados numa cidade do Rio Grande do Norte, é isso? Todos os herdeiros residem nessa cidade do Rio Grande do Norte ou tem algum herdeiro que reside? Na realidade, assim, não seriam herdeiros na sequência de privilegiados, ele só tem irmãos. Então, esses próprios irmãos reconhecem a companheira como legítima para ter o direito a essa herança. Tá? Então, quer dizer, o bem está lá, os irmãos estão lá, a viúva está lá, e eles querem que eu faça o inventário daqui. Entendi perfeitamente. Bom, nesse caso, tá, eles vão fazer o ato... se eles fossem fazer aqui no Rio, eles teriam que vir ao Rio. Então, eles não podem vir ao Rio. Eu pensei em fazer o tabelião de notas do Rio não pode fazer o ato, porque nenhum dos bens está situado no Rio e nenhum dos herdeiros também está no Rio de Janeiro. Então, esse é um primeiro Uma declaratória poderia vir deles para juntar a escritura daqui e levar para lá? Não, esse é o ato bipartido. O ato bipartido não foi previsto no provimento 100. Né? Então, vamos dizer, a questão é, o tabelião daqui não poderia se dirigir às partes que estão lá, porque a competência territorial estabelecida no artigo 19 é pelo domicílio do adquirente ou pela situação do bem, ou dos bens. Nenhum dos dois casos fixa o Rio de Janeiro. Então, nem o tabelião do Rio, nem o tabelião de São Paulo, nem o tabelião de Belo Horizonte, nenhum tabelião, senão o tabelião, no caso, para um ato notarial eletrônico, só o tabelião daquela cidade em que estão os bens ou os herdeiros. Tá? Aquele tabelião de lá pode realizar um ato à distância? Pode. Por exemplo, os herdeiros não querem sair de casa. Né? Então, mantendo o isolamento social, não querem sair. O tabelião pode fazer o ato notarial à distância? Pode. Né? Vai fazer por videoconferência, assinatura por certificado digital, ou notarizado ou ICP Brasil. Aí o advogado pode assinar à distância? Também pode, sem problema nenhum. Você daqui do Rio de Janeiro pode assinar à distância, participar por videoconferência? Né? O tabelião pode fazer uma única videoconferência, pode fazer várias videoconferências,
desde que o advogado participe de todas, pode. Então, tudo bem. Então, eu posso fazendo através do cartório de lá, e só mesmo como advogada funcionar, né? Tá. Pode. Você não precisa se dirigir até. Agora, é preciso que algum tabelião lá da cidade, né, utilize a plataforma e-notariado. Tem isso também, né? Eu estou com um caso aqui no Rio muito interessante, né? É um cartório de uma outra cidade, né, de um outro estado, que está fazendo um inventário e o herdeiro único, né, a quem será adjudicado o bem, reside no Rio de Janeiro. E o cartório dessa cidade não faz ato notarial à distância. Porque ainda é muito recente, não está preparado e tal. Apesar que, em termos institucionais, a gente entende que ele deveria fazer. Algum notário deveria fazer. Eu conversei com um advogado que está atuando nessa cidade, aí ele falou que acabou que o inventário está sendo feito nesse cartório, que não faz, mas até tem outro cartório que faz, agora para tirar o inventário desse cartório e levar para outro é complicado. Bom, resumo da ópera. A única solução é fazer uma procuração. Então, eu vou fazer uma procuração à distância, porque esse herdeiro não quer se deslocar até mim, e ele prefere que eu também não me desloque até ele aqui no Rio de Janeiro, porque ele cuida do pai, o pai é idoso, e ele está mantendo o isolamento social. Então, nós vamos fazer a procuração remotamente aqui no Rio de Janeiro, e essa procuração vai ser usada pelo advogado. O advogado vai representá-lo como parte no inventário e como advogado nesse inventário extrajudicial. Olha só. Compreendeu? Então, o advogado vai atuar presencialmente nesse inventário, nessa outra cidade. Porque ele acabou escolhendo um tabelião que ainda não está fazendo o ato notarial à distância. Porque é facultativo, tá? Assim, uma coisa que eu não deixei ainda, eu acabei não falando no início, ou se falei, não enfatizei, né? É facultativo o uso da plataforma e-notariado. Não é obrigatória pelo notário. Porque o notário pode não se sentir à vontade, né? Dentro daquela, vamos dizer assim, ele entende que tem que ser presencial, né? Enfim, ele não sente a segurança para aquele ato, porque não conhece as partes, né? Enfim, tem muito disso também. Mas sempre há um tabelião na cidade que faz o ato. Então, o que eu recomendo à senhora é que lá na cidade do Rio Grande do Norte, né, onde eles estão situados, eles procurem logo, a senhora procure logo um tabelião que faça o ato notarial eletrônico, né? Que atue na plataforma e-notariado, para que a senhora não tenha que se deslocar até lá. Infelizmente, né? Eu adoraria ir, mas infelizmente no momento não há condição, né? Claro, mas claro. Então, tudo bem. Eu assim, então realmente eu daqui para lá tudo bem, mas eu não posso fazer aqui e fazer o registro lá do... Não, a não ser que eles viessem até aqui. Entendeu? Aí teriam que eles vir até aqui para fazer. Poderia ser feito o inventário aqui? Pode, sem problema. Só que eles têm que vir até aqui. É que nem eu, por exemplo. Eu tenho confiança, vamos supor. Eu sou tabelião, mas eu só tenho confiança no meu colega tabelião que atua em Manaus. Aí quero fazer um ato notarial com ele. Ele não pode vir até o Rio, eu tenho que ir até ele. Se o ato for físico. Agora, se o ato for à distância, ele pode vir até mim, desde que esse bem esteja situado em Manaus. Ou o adquirente resida em Manaus. Agora, se tiver alguma dificuldade, doutora Vera, né? Eu também faço parte, eu sou diretor do Conselho Federal do Colégio Notarial. Então, ajudá-la a procurar um ofício de notas que realize o ato, tá?
Rio Grande do Norte, porque aí nós vamos cair na regra da competência do artigo 19, parágrafo 2º. Se os bens e o domicílio das partes adquirentes estiverem situadas no mesmo estado, qualquer tabelião do estado pode fazer o ato notarial eletrônico. Então, pode escolher qualquer tabelião do estado do Rio Grande do Norte. Então, não é possível que não haja um tabelião lá que não faça o ato notarial eletrônico. É em Natal mesmo, quer dizer. Natal. Então deve ter. Mas, mesmo assim, teria qualquer tabelião do estado do Rio Grande do Norte, competência, melhor dizendo, atribuição para realizar o ato. Tá ótimo. Então. Se for eletrônico. Seria eletrônico. As pessoas são muito idosas também, fatalmente não poderiam se deslocar. Então, realmente seria tudo eletrônico. Isso que eu imaginei fazer por aqui. Fiquei nessa dúvida, justamente, e disse, bom, eu tenho que tirar essa dúvida. E aí o senhor é a pessoa mais indicada, então, realmente, para me tirar essa dúvida. Não, eu estou à disposição. Obrigada. A doutora Fátima tem meus contatos todos, né? Eu vou pedir. Querendo entrar em contato comigo, pode, por favor. Tá ótimo. Muito obrigada mesmo. Pode ter certeza que eu vou entrar em contato, sim. Tá bom. Muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço. Uma boa noite. Está fechado o microfone. O Sidney está falando, mas o microfone está fechado. Com certeza. Abriu. Nós estamos terminando, agradecendo muito ao doutor José Renato, mas antes de terminar, tem 3 avisos a dar. Um deles, a doutora Fátima, com certeza vai anunciar o ENAI, e, em seguida, vou passar a palavra à doutora Alessandra, que é presidente da comissão ABAME Jovem, que vai falar sobre a parceria com a nossa diretoria de cursos, e, ao final, eu só quero dar uns parabéns aos aniversariantes. Doutora Fátima, por favor. Bom, quero mais uma vez agradecer imensamente ao doutor Zé Renato. Olha, o senhor foi fantástico. Eu estou vendo aqui pelo horário, todos esses dias que nós estamos fazendo, desde que estamos virtualizados, né, com o isolamento social. Eu acho que a sua palestra, o seu encontro, com todos permanecendo, pelo que todos ficaram depois das 8. Então, o senhor aí já pode ter a certeza do sucesso da sua participação conosco aqui. Então, só quero agradecer mais uma vez a sua dedicação, seu carinho aqui conosco, com a ABAME. E, para não me alongar, só quero lembrar que nós estamos organizando, né, o ENAI online, o primeiro ENAI online. Vamos, a partir de agora, ter o ENAI nos anos pares online e nos anos ímpares o ENAI presencial. Né? Já que vamos fazer agora, seria agora em 2020, nosso ENAI de 2 anos presencial, mas considerando, né, o problema dessa pandemia, do isolamento social, ficamos pensando em não deixar em branco, e aí conseguimos já entrar em contato com vários palestrantes que estão aceitando. Então, vamos ter dia 24 e 25 de novembro o nosso ENAI, o primeiro ENAI online. Vai ser uma homenagem ao nosso querido presidente eterno, Silvio Capanema de Souza, uma homenagem a ele, ao seu nome, que infelizmente nos deixou, e teremos, então, esse evento para os associados da ABAME. A ABAME não vai cobrar a inscrição, né? E somente para os que não são associados é que vai ser cobrado a inscrição, né? Para participar do ENAI. Então, já peço a vocês que ajudem a gente a divulgar o nosso encontro. Provavelmente, semana que vem, nós já vamos estar divulgando nas redes sociais, com a relação de todos os palestrantes e os temas. E é isso. Vamos em frente. E passe então a palavra aí para a doutora Alessandra, é isso? Isso. Então tá. Oi, Alessandra, que bom que você está aqui. Olá, boa noite. É sempre uma alegria muito grande estar aqui na nossa querida e amada ABAME, principalmente quando a gente se depara com um palestrante sensacional como o Dr. José Renato.
Foi uma palestra muito importante, que eu acho que agregou a todos nós, muito esclarecedora. A gente se sente realmente estudando, né? E é isso que a ABAME faz, né? Com a gente. Então, realmente foi muito proveitoso estar aqui, um tema que é um tema ainda novo, né, no direito, muitos advogados ainda têm muitas dúvidas nesse sentido, então agregou muito a todos nós. Eu queria dar meus parabéns, foi muito enriquecedor. E o anúncio de hoje é para falar sobre o nosso primeiro evento da ABAME Jovem, né? A ABAME Jovem que vem aí com esse desafio de atrair os jovens advogados para a ABAME, dar essa oportunidade da prática jurídica, né? E a gente vai começar com o nosso primeiro curso da ABAME Jovem, que vai ser um curso sobre práticas jurídicas nas ações imobiliárias. Então, esse curso vão ser 4 encontros. Agora eu fui surpreendida com o ENAI no dia 25, e o curso está marcado, meu presidente, para o dia 25. Como assim? Muda o dia do curso. Os abamianos jovens participar do ENAI. Participar do ENAI, pois é. O curso vai ser ministrado pelo Dr. Haroldo Lourenço. Ele é tranquilo, fala com ele. Fala Isso. com ele. A Fátima pediu para você trocar o dia para você participar do ENAI também. Pois lá, do ENAI. Ele vai trocar. E ele vai ministrar as ações, prática jurídica e todas as ações de direito imobiliário, ações de reintegração de posse, manutenção na posse, intertítulo proibitório, despejo, revisional, renovatória, consignação e pagamento, embargos de terceira e execução de crédito condominial. A partir de amanhã vai ser divulgado em todas as redes sociais, vai ter o link, os valores de investimento, temos um valor especial para o jovem advogado, para ele se aproximar cada vez mais da ABAME e beber desse saber jurídico que a gente tem tido nas palestras. E nós vamos ter aí o link divulgando e com todas as oportunidades de formas de pagamento. O pagamento vai ser pelo DOIT, mas também no link do cartaz vai ter o pagamento por transferência ou depósito, tá? E é isso. E eu espero que todos vocês, veteranos, apoiem a ABAME Jovem e participem desse evento que vai ser. Qual é o horário, Alessandra? Qual é o horário? Ele vai acontecer o encontro. São 4 encontros em novembro. Vai acontecer dia 4, 11 e 18, às quartas-feiras, no nosso horário tradicional, das 18 às 20 horas. E o dia 25, então, que é o nosso... Você marcou 25, né? É melhor você... Mas nós anunciamos o ENAI semana passada. Não, semana retrasada, não foi, Sidney? Semana retrasada que nós anunciamos. Vamos fazer houve aí na nossa agenda aí alguma interferência, mas não tem problema. Eu vou falar com o Haroldo e aí a gente põe a última aula, que é o encerramento do encontro, para depois do ENAI. Isso. Fala com a Caroline, ela tem todas essas datas, mas nós anunciamos tem 15 dias o ENAI. Porque semana passada eu não pude participar, lembra, Sidney? Que eu dei aula, né? Aí nós anunciamos na semana anterior. Só evento na ABAME. ENAI e lançamento de curso da ABAME Jovem. Sucesso total! Doutor Sidney, é a oportunidade de sortear algumas inscrições para os jovens advogados para participarem do ENAI. Com certeza, faremos isso. Vamos providenciar. Isso aí. Boa sugestão. Eu quero dizer que eu já fiz a minha inscrição. Eu já fiz a minha inscrição no curso. Tá? Inclusive, doutor Pedroso, eu falei com o nosso presidente, e o senhor também, que é o nosso presidente do Conselho Deliberativo, para ser votada uma mensalidade diferenciada para o nosso jovem advogado que está começando a carreira agora. Para ele isso poder ser uma proposta para reunião. Uma proposta. Vamos aproveitar e fazer ao vivo aqui, né? E para que o jovem advogado consiga fazer parte dessa maravilhosa ABAME.
Está na Bem pauta. lembrado, bem lembrado. Quero agradecer essa puxada de orelha que vocês deram aqui. Não, mas a agenda realmente está atropelada, mas eu vou cumprir a promessa. Vamos ver se esse mês ainda a gente consegue fazer a nossa assembleia, a nossa reunião, para definir isso, que é muito importante para o futuro da nossa associação. Então, maravilha. ENAI esse mês, o curso Beleza esse mês também. E eu quero, antes de encerrar, eu quero parabenizar o doutor Emílio. Em nome dos demais, nós temos, doutor José Renato, uma tradição na BAME que a última terça-feira do mês nós comemoramos o aniversariante do mês. E, com a questão da pandemia, essa comemoração está sendo virtual, né? Então, todos, após, podem se servir do refrigerante, do cafezinho, do bolo, de forma virtual. Mas eu quero aqui rapidamente listar os nossos amigos e amigas aniversariantes do mês de outubro. Cláudio Sarcedo, o André Bonan, o Fernando Fernandes, o Diego Norato, o Bruno Patrício, o Carlos Frederico Cataldi, o Edson Balbino, o Nilton Ribeiro, Etevaldo Pereira, o Emílio, a doutora Fernanda Leitão, o Frederico Price-Greck, Blandina Nóbrega e a doutora Michele Monteiro. Então, esses são os aniversariantes do mês. Em nome do doutor Emílio aqui presente, eu parabenizo a todos. Agradeço mais uma vez a presença de todos, especialmente a doutora Fátima, que nos brindou com a presença do excelente expositor, doutor José Renato. E deixo já o convite, doutor José Renato, que tão logo retornemos no formato presencial. Como o senhor viu aqui, o tema é muito fértil, grandes indagações. Gostaríamos muito do seu retorno à nossa ABAME de forma presencial. Com certeza, irei com muita honra e muito prazer. Eu é que agradeço a grande oportunidade de estar aqui. Nós é que agradecemos. Então, agradeço a todos, desejo saúde e paz e vamos em frente. Uma boa noite a todos. Boa noite. Peço desculpa, eu vou sair correndo. Boa noite. Eu vou entrar em aula agora. Daqui a 10 minutos eu vou entrar em aula. Não, obrigado, José Renato, tchau, gente. Sexta-feira a gente se Valeu, fala. Um abraço, Emílio. Muito obrigada. Boa noite. Coraçãozinho. Boa noite. Tchau. Tchau. Doutor Francisco. Doutor José Renato, mais uma vez, muito agradecido pela sua presença. Novamente, eu que agradeço, doutor Sidney. Para mim, podem sempre contar com a minha participação, com o meu auxílio, né? E estou aqui, me sinto realmente um amigo da ABAME, dos advogados associados que a compõem, e espero poder ter atendido, né, aos anseios, né, de todos aqui que assistiram. Com certeza. E essa reciprocidade de amizade que nós abamianos é imensa. Eu quero registrar a presença da nossa vice-presidente, doutora Nancy, que está aqui presente. Doutora Nancy, um grande beijo. Tá? Muito obrigado pela presença. Tenho certeza que a senhora também gostou. Doutora Nancy é da Ilha do Governador. Aí presente. Que bom, que bom. Doutor Zé Passe Renato, um dia para tomar café comigo, por favor, no meu cartório. Então, eu estou encerrando. Desejo a todos uma boa noite. Mais uma vez, um grande abraço. Doutor Francisco Souto. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. E a todos os presentes. Até a próxima. Boa noite, saúde e paz a todos. Amém. Obrigado. Boa noite.